Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez na nossa aula, na nossa escola ministerial. Hoje a nossa proposta é terminar sobre o tabernáculo, falar sobre a Arca da Aliança. Nós vamos estar aí terminando esse tema hoje, ok? Vamos dar início à nossa aula, mas antes quero deixar a palavra com o Alan. Amém. Graça e paz a todos vocês. Então, como o pastor falou, a gente vai estar falando sobre a Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos, que é a última parte do tabernáculo, né? A gente até agora falou do átrio, do santo lugar e agora do Santo dos Santos. Isso, agora hoje... Mas eu quero ver você pronunciar isso aí em hebraico, a Arca da Aliança. É difícil, né? Mas vamos lá. Aron Haberik. Não, sem ler. Não, sem ler não tem como. Sem ler não tem como. Vamos orar então? Vamos. Para a gente começar? Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, na tua presença, meu Deus. Queremos te pedir para que o Senhor conduza esse estudo, esse ensinamento, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, abençoar a vida daqueles que se encontram, Senhor, nos seus lares assistindo essa aula, Pai. Sim, que possa Pai. ser um momento de conhecimento, mas também que possa ser um momento onde o teu Espírito Santo venha falar com cada um de nós, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, bendizer o teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Começa aí. Tá. Então eu vou falar para o pessoal aqui, né, de início, o texto base, que está lá em Êxodo 25, do versículo 10 até o versículo 22, que vai relatar justamente essa questão da construção da Arca da Aliança. Mas hoje, Alan, além de só citar o texto, vamos ler o texto aí pro pessoal. Vamos Pega a sim. sua Bíblia aí, abre aí, Êxodo 25, de 10 a 22, e vamos ler o texto. Vamos lá. Ó, versículo 10, a partir aí do versículo 10, ele vai dizer assim: também farão uma arca de madeira de cetim, seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora as cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado dela, e 2 argolas do outro lado. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirá com ouro, e meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. Depois porás na arca do testemunho o que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na outra extremidade parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de fronte para a outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver posto na arca do testemunho o que eu te darei. E ali verei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então Amém. esse é o texto. Amém. Vamos lá, queridos. Até aqui nós analisamos de maneira compartilhada o espaço do tabernáculo. Nós iniciamos lá do pátio ou do átrio, onde tem ali o lugar do holocausto, onde tem a bacia, o altar do holocausto, a bacia de bronze para se lavar. Depois entramos dentro do tabernáculo em si, vimos aí os móveis do santo lugar. Mas hoje nós vamos, nessa aula, entrar no Santo dos Santos,
nós vamos adentrar nesse lugar, e o que nós vamos encontrar nesse lugar é a Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho, como você quiser chamar. E aí nós vamos analisar esse objeto, nós vamos dissecar um pouquinho sobre ele, ok? Então, ponto 1, nós vamos estar falando sobre a descrição da Arca da Aliança. Os nomes da arca, a designação hebraica, Arão, que é a arca, ela significa, essa palavra no original, cofre, casa de madeira, baú, caixa, essas coisas referentes a um compartimento, ok? Das escrituras sagradas, diferentes nomes nós vamos encontrar para esse objeto. Nós vamos encontrar o nome a Arca de Deus, a Arca do Senhor, a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. Você vai ver isso em Samuel, em Jeremias, em Números. Em vários textos você vai achar denominações distintas para essa caixa de madeira, ok? Mas sempre é a Arca da Aliança, é o nome mais utilizado. Ela era uma peça de muito valor. Ela estava ali, né, do Santo dos Santos como a peça mais valiosa, aquilo que era mais importante do tabernáculo. Ela ocupava o primeiro lugar da vida espiritual dos israelitas. Por quê? Porque essa arca, ela simbolizava a presença de Deus, ok? Nós vamos ver isso no final da aula, por que essa arca simbolizava a presença de Deus. Agora vamos ver o seguinte, Êxodo 25, 10 e 11, ele vai descrever a forma que essa arca foi escrita. Nós já lemos aqui. Como já disse, é o objeto mais valioso do tabernáculo, a Arca da Aliança. Ela foi construída de madeira de acácia ou madeira de citim. Cada texto também tem uma nomenclatura aí. E ela era revestida de ouro puro, por dentro e por fora. E foram de materiais nobres que foram feitos. Foram feitos com material, com ouro, ofertado pelo povo para construir essa arca. Lembrando que o povo saiu com ouro do Egito. Sim, né? Sim. Nós já estudamos isso lá atrás, né? A sua forma era retangular, como lemos no texto também. 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura por 1 côvado e meio de profundidade. Mais ou menos 1,25 m por 75 centímetros de altura e 55 centímetros de profundidade. Como a madeira de acácia não ficava exposta, o que se podia ver era apenas o dourado do ouro. O que podia ver era algo fascinante, algo de uma beleza esplêndida, algo que chamava a atenção de todas as pessoas que viam essa arca. Essa arca, ela ficava no Santo dos Santos, mas é bom lembrar, nós vamos trabalhar isso também, quando o povo ia para a guerra, a arca ia na frente, ok? Então nós vamos ver todas essas questões. Nós vamos ver também aqui uma doutrina muito importante para a vida cristã, que tem a simbologia da arca. Então isso aqui eu vou deixar com o Alan, que ele estudou essa parte aí, e ele tem muita coisa boa aí, inclusive eu creio que agora, né, você vai explicar aí o que a gente estava falando em várias aulas sobre a madeira de acácia e o ouro. Por que tanta madeira de acácia e tanto ouro no tabernáculo? Amém. Então vamos falar um pouco sobre o símbolo da acácia e depois eu vou falar da acácia revestida de ouro, né? Porque a acácia, ela tem algumas verdades, né, alguns atributos da madeira de acácia que tem muito a ver com as nossas vidas, né, com a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. E a acácia revestida com ouro, ela vai apontar para Cristo. Então é um símbolo no Antigo Testamento que já apontava para Cristo no Novo Testamento, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a madeira de acácia. A madeira de acácia, ela vai estar muito presente nos textos bíblicos, né? Você vai observar
que vários elementos de culto a Deus eram construídos, né, tinham a madeira de acácia em sua composição, como por exemplo, né, a própria Arca da Aliança, como o senhor citou, o altar do incenso, as paredes do templo. Então tudo isso era construído de madeira de acácia, né? A árvore de acácia, ela possui folhas verdes. Essas folhas, elas são macias, entretanto, existem espinhos pontiagudos, né? Sim. E o formato da madeira de acácia, né? O pessoal vai estar vendo Sim, o pessoal vai estar passando a imagem. Vai estar passando a imagem e vocês vão ver que era uma madeira cheia de curvatura, né? Isso dificultava um pouco as pessoas que trabalhavam nela para poder moldar, né? Mas aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que Deus ele viu nessa planta cheia de espinho a ponto de escolhê-la, né, para que ela desse origem a vários elementos, a vários objetos de culto, né? E o que essa árvore, desse jeito que ela tem a ver conosco, tem a ver com as nossas vidas, né, com a vida de um cristão? Existem, né, 3 atributos principais da madeira de acácia que correspondem a características essenciais na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, né? E a primeira dessas características, o primeiro desses atributos é a questão da resistência, né? A madeira de acácia forte, né? É uma madeira forte, é uma madeira resistente e que, né, diversos materiais lá de culto, né, diversos elementos de culto, eles duraram um longo tempo, né? O tabernáculo, por exemplo, ele foi usado pelos 400 anos seguintes. Sim. Após a sua construção, né? A Arca da Aliança, a própria Arca da Aliança, ela permaneceu como parte crucial do culto judaico até a destruição do templo, né, causada aí pela invasão da Babilônia, né, da Babilônia primeiro, né, sim, e depois sim. Teve os romanos mais à frente, né. Então você vê o quanto que esses utensílios, né, que eram feitos de madeira de acácia resistiram. E a palavra de Deus, ela fala que nós precisamos ser resistentes. Então, tá vendo aí o atributo da acácia ligado com a nossa vida, com a nossa sim. conduta? A palavra de Deus, ela fala que a gente precisa ser resistente. Efésios capítulo 6, versículo 13, ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, né? As dificuldades, elas existem para todo mundo, para mim, para o pastor, né? Para o Caleb que está aqui auxiliando a gente na gravação, mas a palavra de Deus diz que a gente precisa resistir. E como é que a gente resiste, pastor? Estando revestido da armadura de Deus, né? Então só Deus mesmo para nos dar força para resistir o dia mau. A gente precisa ficar, né, firme e inabalável. O segundo atributo é a questão da adoração. Por que adoração, né? Por que a madeira de acácia aponta para a adoração? Porque os móveis, né, os utensílios feitos de madeira de acácia, a madeira de acácia, ela possui um aroma bem característico dela e agradável, né? E ela também era bem resistente à putrefação, ao apodrecimento, ou seja, liberava um aroma agradável e era resistente a ficar apodrecida, né? E isso aponta para a questão da adoração. Por quê? Porque a Bíblia vai fazer uma comparação, que as ofertas de aroma suave, elas representam tudo aquilo que agrada às narinas de Deus, né? E o pecado, ele representa tudo aquilo que nos apodrece por dentro, ou seja, aquilo que não se achega agradável às narinas de Deus, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Que um testemunho de vida alinhado com a vontade do Senhor é recebido por Ele como uma oferta de aroma suave. Então tudo aquilo que a gente faz, né, que agrada a Deus, um testemunho, uma vida de oração, né, uma vida reta diante dEle, chega até Ele como uma oferta de adoração de aroma suave, né? Quando a gente agrada o coração de Deus, Ele cuida dos nossos anseios. É o que vai estar escrito lá em Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O desejo do nosso coração. Amém, é isso mesmo, né? E não deixar a podridão do pecado nos contaminar e retardar aquilo que Deus tem
planejado para a nossa vida. Né? Quer comentar alguma coisa, pastor, sobre isso? Não, é só dentro do... de repente você vai falar aí no final ainda, mas é interessante a gente começar a pensar nessa questão da madeira de acácia revestida do ouro, sendo a nossa vida, o homem, um ser difícil de trabalhar, um ser complicado, trabalhar com pessoas é difícil, não é fácil, mas se nós estivermos revestidos do ouro, que simboliza a glória de Deus, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais nós fácil. Vamos ser mais sensíveis, porque a presença de Deus na nossa vida nos transforma, não é verdade? Exatamente, né? E você vê que a acácia, a princípio, ela é difícil de trabalhar, mas depois que ela é moldada e é trabalhada e é revestida de ouro, ela é duradoura. Ela é duradoura e serve para prestar culto a Deus, né? Sim. Então a gente precisa ser assim também, né? O último atributo sobre a madeira de acácia, né, para passar a palavra aqui para o pastor, é sobre a questão da multiplicação. Porque existem algumas espécies de acácia que elas têm a sua reprodução estimulada pelo fogo. Sim. Olha só que interessante, né? Acontece uma rápida regeneração dessas espécies após uma queimada. Né? E isso se deve essencialmente devido à germinação de suas sementes. Ou seja, o fogo ele não destrói essas espécies. Né? Não são todas, são algumas espécies. Mas o fogo ele não destrói essas espécies, e sim aumenta o poder de multiplicação, a capacidade de reprodução. E o que isso tem a ver conosco, pastor? Fogo, multiplicação, será que tem alguma coisa escondida aí, né? Se a gente for ler lá em Isaías, né, o chamado de Isaías lá no capítulo 6, né, no versículo 6 ao 8, vai dizer assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que retirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías começou a multiplicar o seu ministério depois que ele foi tocado pelo fogo. Então ele começou, a ter um crescimento no seu ministério. Ele já exercia a função de profeta, mas ele teve um crescimento no seu ministério depois que ele foi tocado pelo fogo. E assim é o fogo de Deus em nossas vidas. Ele não vem para nos destruir, e sim para queimar as nossas iniquidades e nos purificar, para que tudo aquilo que nos impede de multiplicar o amor dele, exercer nosso ministério e frutificar na vida das pessoas, seja destruído. Então o fogo ele vem para nos tornar aptos a nos multiplicar e a multiplicar o reino de Deus. Então esses são os atributos da acácia que tem a ver com a nossa vida, com a nossa conduta em relação ao discipulado. Mas também a madeira de acácia revestida por ouro, ela também vai apontar para Jesus. Então a madeira representa a humanidade de Cristo e o ouro representa a sua natureza divina, a sua divindade. O ouro ele vai ser o símbolo da plenitude da presença de Deus, o símbolo da pureza, da grandeza divina dele. E a arca da aliança de madeira revestida por ouro ali na presença dos judeus apontava lá para o Novo Testamento de um Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus presente. O senhor quer comentar alguma coisa em relação a isso? Então, falando de um Deus, a arca da aliança ali na presença deles estava apontando para um Deus lá no Novo Testamento que estaria corporalmente, na presença ali junto com o povo. Amém? E nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Isso está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Então, pastor, o senhor vai falar um pouquinho agora sobre a função e o símbolo da arca. Vamos lá. Queridos, olha só. Até então, nós falamos sobre uma caixa de madeira de acácia revestido de ouro por dentro e por fora.
Até então, isso é nada mais, nada menos do que uma caixa de madeira revestida de ouro. Tem a simbologia que o Alan já falou aqui, da madeira de acácia, a natureza humana, o ouro é a glória, a natureza divina, mas ainda é uma caixa de madeira. E quando que essa arca ela deixa de ser uma caixa de madeira e começa a ser o símbolo da presença de Deus, Alan? É isso que eu quero falar aqui agora, ok? Se a gente continuar lendo o texto, nós vamos ver lá na frente que Deus vai falar com Moisés. Depois que a arca está pronta, Moisés, você vai pegar 3 elementos e colocar dentro dessa arca. Esses 3 elementos colocados dentro da arca é o que vai tornar a arca o símbolo da presença de Deus. Não é uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora que é o símbolo da presença de Deus. Mas quando Deus fala com Moisés, Moisés, vai, pega as tábuas da lei. Não a primeira, mas a segunda, que a primeira tinha sido quebrada pelo próprio Moisés, mas a segunda tábua que Deus deu a Moisés. Você vai pegar essa tábua e você vai colocar dentro dessa caixa de madeira. A outra coisa que Deus pede para Moisés colocar é aquela vara de Arão que floresceu no deserto. E também não só floresceu, mas ela floresceu e deu amêndoas ainda por cima. Coloca lá dentro. E também um pote, um jarro com o maná. Quando Moisés toma desses elementos, lá na frente, né? lá na frente, e coloca dentro dessa arca, essa arca agora, ela não é mais uma simples caixa de madeira, mas ela é uma caixa que guarda algo sagrado. E então torna-se o símbolo da presença de Deus, ok? A Bíblia vai falar, vai revelar vários episódios sobre a arca como símbolo da presença de Deus. E também aí essa arca com esses símbolos dentro dela, no Santo dos Santos, era onde Deus se revelava em forma de fumaça. Que a Shekinah dele, a presença dele, era manifesta para que pudesse ser adorado pelo sumo sacerdote desse lugar. Só o sumo sacerdote podia estar ali, né? Isso. Eu quero também falar agora sobre já essa arca como símbolo da presença de Deus, como instrumento de guerra. Aí já é algo profético, Alan. Deus, além dessa arca estar ali no Santo dos Santos, quando o povo ia para a batalha, os levitas sacerdotes, eles pegavam essa arca, que era o símbolo da presença de Deus, e colocava adiante do altar. A arca ia na frente de tudo. O relato aí mais conhecido é da conquista de Jericó. A arca ia à frente do povo. Quando o povo ia rodear a cidade de Jericó, porque quando as muralhas caíram, a arca ia na frente. Tudo essa questão. A arca ia na frente das batalhas e sempre que os reis de Israel, já saindo aí dessa período do Êxodo, e indo mais à frente um pouco da história, sempre que os reis de Israel e de Judá, quando eles iam para a guerra e eles colocavam a arca na frente, eles levavam a arca para a guerra, nunca perderam uma batalha. Mas também é verdade que quando alguns reis, nós vamos ver lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, rei tal fez o que era bom aos olhos do Senhor, esse fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E geralmente esses que fizeram coisas erradas diante da presença do Senhor, eles não levavam a arca para a guerra. Então, o resultado era uma catástrofe total. Era derrota. Era derrota, entendeu? Mas quando essa arca estava presente nas batalhas, a vitória era certa. Por quê? Porque a presença de Deus estava com o povo. É como se fosse, o exército está aqui, o povo está aqui, mas quem vai guerrear por nós é o Senhor. Quem vai
lutar por nós é o Senhor. Então ele sempre ia de frente, sempre ia adiante. E quando Deus vai à frente, queridos, a vitória é certa. Nós vamos ver um pouco mais aqui na frente por que esses elementos simbolizam a presença de Deus, Alan. Mas antes de eu falar sobre isso, da leitura do texto aí, várias vezes falou sobre o propiciatório da arca, que é a tampa da arca, que tinha querubins em cima, essa coisa toda. Antes de eu falar desses elementos em si, eu gostaria, Alan, que você falasse dessa tampa, desse propiciatório da arca. Sim. O que era essa tampa, né? Ela era uma tampa, como eu falei, revestida aí de madeira de acácia, e ela ficava sobre a arca, né? O propiciatório era o local onde o sumo sacerdote ele entrava e aspergia o sangue de um animal ali sobre os querubins da arca. Ela era adornada, né, com 2 querubins feitos de ouro, um de frente para o outro, conforme a gente leu no texto do Êxodo, no início da aula, né? E as asas deles elas ficavam abertas, voltadas para o centro da arca, né, uma de frente para a outra. Ou seja, era uma obra, né, com uma beleza muito grande, né? Era uma obra belíssima. Mas o que tem de simbologia, né, por detrás aí dessa tampa da arca? Será que é somente uma tampa? Será que tem algum significado, né? Será que tem algo simbólico? Então, essa tampa ela servia para poder cobrir o que era dito como algo valioso, ou seja, aquilo que ficaria dentro da arca mais à frente, que Deus iria revelar para que Moisés estivesse colocando, né? Então era uma figura de proteção aos elementos que estariam ali no interior da arca, né? Como as tábuas da lei, a vara de Arão, né, que floresceu, e um vaso com um maná, com um pouco do maná que havia restado, né, na época que eles estavam peregrinando no deserto. Em Hebreus ela tem o significado de trono de misericórdia, né? Logo, o propiciatório da arca ela remonta ao valor misericordioso do sangue da expiação oferecida pelo nosso Senhor, conforme, né, o apóstolo Paulo ele vai descrever lá no Novo Testamento. Ele vai dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça para a remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus, né? Romanos capítulo 3, versículo 24 e 25, ele vai dizer isso aí, né? Os querubins alados, eles também tinham, né, uma representação simbólica sobre o propiciatório. Isso você vai encontrar lá no livro de Hebreus, capítulo 25, versículo 18, livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 18, e no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 5, tá? O que esses querubins, eles representavam? Eles representavam simbolicamente a majestade divina, né, a deidade do Todo-Poderoso. Ou seja, são seres que também aparecem nas visões de alguns profetas, como, por exemplo, o profeta Ezequiel. Também vai aparecer lá na visão do apóstolo João, na ilha de Patmos, e por aí vai, né? A função básica dos querubins ali na tampa da arca era representar, né, a proteção deles ao trono de Deus, ao trono que é sagrado, né? Então você tinha os querubins ali na tampa do propiciatório representando isso aí, né? Por isso a imagem deles ela reflete um aspecto protetor, ressaltando o compromisso deles de guardar o quê? De guardar a lei de Deus, né? Que estava ali dentro da arca sendo representada pelas tábuas, né, da lei, pelas tábuas dos mandamentos, né? Assim, misericórdia, graça e fidelidade são virtudes que estão presentes ali na arca, mostrando que Deus sempre se interessou em amar e em proteger o seu povo. Então você vai encontrar isso lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 20, né? E também em Salmo 89, versículo 1 e 2. E aí agora a gente precisa falar também sobre os elementos sagrados que estão dentro da arca. Vou chamar o pastor Fábio aqui
para comentar, né, agora mais a fundo sobre esses três elementos. Ok, Alan, vamos lá. Esses três elementos, queridos, que estão dentro da arca, o que torna a arca deixando da arca ser uma caixa de madeira para ser o símbolo da presença de Deus, é o que faz toda a diferença. O primeiro objeto que Deus manda Moisés colocar dentro da arca é a tábua da lei, as tábuas da lei. Ou seja, aquilo que era a direção para a vida do povo de Israel. Isso vai trazer um entendimento para nós da seguinte questão. Estar na presença de Deus, ou para estar na presença de Deus, eu tenho que ter um coração e uma mente disposta a seguir a lei do Senhor. Não é seguir uma caixa de madeira, mas é olhar dentro dessa caixa de madeira e ver o que tem lá dentro. É olhar dentro, é olhar da essência dessa arca. A essência está por dentro, a essência não está aparente. Então, quando a gente olha para dentro da arca, aquilo que é o símbolo da presença de Deus, e eu vejo a lei de Deus, eu tenho que estar disposto a obedecer essa lei. Se eu não estiver disposto a obedecer a lei do Senhor, se eu não estiver disposto a caminhar segundo as regras de vida que a Bíblia tem para mim, eu não tenho como estar na presença de Deus. Não adianta você falar, eu ando na presença de Deus, eu estou na presença de Deus, eu sinto Deus. Eu venho ao culto. Mas se faz tudo o contrário que a Bíblia fala para a gente fazer. Se a Bíblia falar para eu amar o meu próximo e eu odeio o meu próximo, eu não vou estar na presença de Deus. Pastor, se eu me permite um comentário? Sim. Isso que o senhor falou é muito interessante, porque não adiantava nada levar a arca se eles não estivessem com a vida dentro da vontade de Deus. A gente vai ver, né, que os filhos de Eli tinham uma vida totalmente dissoluta, não respeitavam ali, e não adiantou nada levar a arca, né? Tanto é que eles tomaram uma coça lá dos filisteus, e inclusive uma das noras lá de Eli botou o nome do filho de Icabode, né? O Icabô, que significa foi-se embora a glória do Senhor, né? Então, isso que o senhor está falando tem uma importância muito grande, porque não adianta carregar a arca com a lei dentro e a minha vida está totalmente fora daquilo que a lei está mandando eu seguir. Sendo assim, Alan, a lei ela deve nortear a nossa caminhada. Se a lei norteia a nossa caminhada, nós vamos estar na presença de Deus. Amém. Amém? E eu volto a dizer aqui, no decorrer dessas aulas, já disse várias vezes, quando a gente fala de lei, parece uma coisa, desculpa, que quer pegar o sujeito por aqui, né, Alan? Mas não é. A lei de Deus não é uma lei opressora, não é uma lei para colocar peso. Mas a lei de Deus é uma lei libertadora, que ela nos liberta para fazer algo que é o desejo do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Era aquilo que aproximava os antigos israelitas do Senhor, né? Exatamente. Então, quando a gente fala que a arca da aliança é o símbolo da presença de Deus, eu tenho que ligar isso à minha caminhada, à obediência à palavra de Deus. Eu não tenho como dizer que ando na presença de Deus, não adianta nada eu colocar uma caixa de madeira na minha frente se eu não estou disposto a obedecer à lei. É o que está ali dentro. A arca da aliança da frente, com a tábua das leis dentro, e eu seguindo isso, está dizendo uma coisa: eu estou andando no caminho do Senhor. Se eu estou andando no caminho do Senhor, esse caminho me leva à sua presença. Amém. Amém? Amém. O segundo objeto que eu quero falar, que está dentro dessa arca, tem sido um motivo de muitas discussões no meio teológico. A vara de Arão que floresceu e frutificou. Esse texto você vai ler aí de forma mais dissecada, vamos dizer assim, e Números capítulo 17, de 1 a 10. A gente está no Êxodo
Então, alguns desses elementos que vão ficar dentro da arca, né, no livro do Êxodo ainda não estava. Deus Isso. ainda ia revelar para Moisés para ele poder colocar, né? Vamos lá. Então, essa vara, esse bordão que foi colocado dentro da arca, ele era como um símbolo. Era como para quando o povo olhasse para a arca, entendeu? Lembrasse do que tinha dentro da arca e não cometesse aquilo que tinha sido cometido antes. A lei era algo para lembrar o povo, para caminhar segundo a lei. A vara era para eles olharem, para nós, né? Olharmos para a arca, para o símbolo da presença, e quando vê a vara dizer, eu não posso fazer isso. Por que eu digo isso? Vamos lá. Essa vara de Arão que floresceu no deserto foi num momento de muita discussão entre o povo de Israel. Deus mandou levantar no meio do povo um sacerdote. O primeiro sacerdote que ia ser levantado ali dentro da tribo de Levi. Então Moisés, orientado pela direção de Deus, ele escolhe Arão. Só que Arão era irmão de Moisés. O povo ficou bem revoltado. Achou que era nepotismo. E tinha um sujeito ali chamado Corá, que ele já estava levantando muitos problemas. Ele tinha ali a sua turminha ali, né? Corá, Datã, Abirão, Ion. Eles eram um grupinho ali que eles gostavam de fomentar coisas. Eles gostavam de cutucar o povo, vamos dizer assim, para falar mal de Moisés, para blasfemar, para murmurar principalmente. Ou seja, coisa que não acontece hoje em dia. Né? Ah, não, ninguém faz isso hoje em dia, de jeito nenhum, ninguém murmura hoje em dia. Mas vamos lá, eu creio que depois dessa aula você vai pensar duas vezes antes de murmurar. Vamos lá. Então, quando esses homens, um certo grupo de pessoas, liderado por esses homens, começam a murmurar e começam a falar mal de Moisés e a questionar Moisés, Moisés vai falar com Deus como era de costume. E Deus falou para Moisés o seguinte: Moisés, junta um representante de cada tribo, das 12 tribos, pede para cada um trazer uma vara, colocar o nome dessa vara e colocar essa vara diante do tabernáculo. No outro dia, vão voltar e vamos ver, a vara que florescer vai ser a de quem eu tenho escolhido como sacerdote para ministrar diante de mim. Até então, os revoltados lá estavam pensando que Moisés tinha escolhido Arão porque era da família. Era irmão, né? era irmão. Mas não era porque era irmão, ok? Então Deus falou a Moisés e lhe ordenou que fosse o sacerdote de quem a vara iria florescer. E chega no outro dia, eles vão lá, o mesmo grupo, os representantes das tribos, junto com Moisés, e olham as varas no chão. E uma dessas varas tinha não somente florescido, mas também tinha crescido amêndoas, ou seja, tinha frutificado. E começaram a olhar os nomes, o nome da vara que tinha florescido e frutificado era a vara de quem? Arão. A vara de Arão. Mostrando que Deus aprovava essa escolha. Exatamente, dizendo ao povo que o seguinte, foi eu que escolhi, não foi Moisés que escolheu. Eu escolhi Arão para ser sacerdote, para ministrar dentro do tabernáculo, para chegar junto à Arca da Aliança. Entende, Alain? Então, essa vara, ela simboliza uma coisa. Como eu já disse,
tem várias discussões teológicas sobre essa questão desse simbolismo da vara, mas a mais aceita entre todos os rabinos é que a vara de Arão, ela é a representação dentro da arca da murmuração do povo, dizendo o seguinte, para estar na minha presença, para andar na minha presença, para ficar na minha presença, não pode ter murmuração. Ou seja, não podemos murmurar. O cristão, o homem e a mulher de Deus não devem murmurar. Sabe por quê? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então, eu não posso, se eu vivo na presença de Deus, se está chovendo, eu não posso murmurar. Se o sol está quente, eu não posso murmurar. Se o bolso está cheio de dinheiro como o do Alain, não pode murmurar. Mas se está vazio, também não pode murmurar. Nós temos que confiar em Deus, não é isso, Alain? Recebo isso aí. Você está profetizando. Estou profetizando, então, dividir comigo depois, tá bom? Então, queridos, a gente não tem o direito de murmurar. Se eu quero estar na presença de Deus, se eu vivo na presença de Deus, se a arca, a presença é o que marca o meu caminho, eu não tenho o direito de murmurar. Eu tenho que confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós temos que confiar em Deus. Então Deus fala para Moisés, pega essa vara e coloca dentro da arca, porque eu quero que o povo entenda que para estar na minha presença tem que andar segundo os meus preceitos, segundo os mandamentos bíblicos e não murmurar, confiar em mim. Estão entendendo, queridos? O que profeticamente esses elementos estão dizendo aí dentro? O terceiro elemento que iria fazer com que essa caixa de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora se tornasse o símbolo da presença de Deus, que Deus também falou com Moisés, pega um pote de barro, ok? E você vai pegar um pouco do maná que eu mando todos os dias para o povo, você vai botar esse maná dentro desse pote e vai colocar esse pote dentro da arca. Tá a imagem para vocês aí da arca, mostrando o que tem dentro. Esse pote, as tábuas, a vara. Vocês estão vendo essa imagem aí. Então, esse vaso com o maná dentro da arca, ele também tem uma representação para aqueles dias e para os dias de hoje, Alain. Representa a dependência. Por que isso? Por que a dependência? Porque esse maná, ele caía dos céus todos os dias. O texto diz que se o povo fosse lá, pegasse um pote, uma bacia, enchesse de maná e guardasse para 2 dias ou 3 dias, uma quantidade para suprir para os próximos dias, esse maná, ele ia apodrecer ao ponto de criar bicho. Não poderia ser guardado, eles teriam que pegar o maná porção para o dia. Sabe o que isso diz para mim e para você? Exatamente o que eu acabei de falar, a dependência. O povo tinha que aprender a ser dependente de Deus. Eu e você temos que aprender a sermos dependentes de Deus. O pote de maná dentro da arca diz para mim e para você que se eu quero estar, se eu quero caminhar norteado pela arca, andar na presença de Deus, eu preciso entender que eu sou dependente de Deus. Pastor, e tem um detalhe interessante nisso, né? O único dia que era autorizado o israelita pegar uma porção a mais do que ele precisaria no dia era na sexta, né? Sim. Que aí ele pegava a porção dobrada para o Shabá, né? Para o sábado, né? Que era proibido ele trabalhar. Era a única ocasião que Deus permitia eles armazenarem para o dia seguinte. Pegava, fazia o pão, fazia o bolo e guardava para o outro dia. Então vamos lá, queridos, olha só. A arca é o símbolo da presença de Deus.
para estar na presença de Deus, para viver na presença de Deus, para ser guiado pela presença de Deus, para que essa presença de Deus ir à frente, adiante de mim e de você nos dias de hoje, para nos dar a vitória, é preciso eu andar segundo a lei do Senhor. É preciso eu confiar em Deus, não ficar murmurando, confiar verdadeiramente no Senhor e aprender a ser dependente do Pai. É Ele quem cuida de mim, é Ele quem cuida de você, Alan, é Ele quem cuida de você, meus irmãos, é Ele quem cuidava do povo que andava pelo deserto. Não é porque as coisas não estão saindo conforme eu quero que Deus perdeu o controle da minha vida. Não, Ele está sempre no controle. Eu preciso aprender a ser dependente dEle. Se eu não for dependente do Senhor, desculpa, mas eu não vou viver na presença do Senhor. Eu posso até falar que eu venho no culto, que eu sinto a presença, mas eu não vou ser um homem, uma mulher que vive na presença. O povo de Israel, naquela época, colocava a arca adiante. O que tinha na cabeça deles não era uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora. O que tinha na mente e no coração deles, quando eles olhavam a arca na frente deles, eles tinham a certeza de uma vitória, porque eles estavam seguindo a lei, porque eles não murmuravam, porque eles confiavam, eles eram dependentes de Deus. Amém. Então, Deus quer trazer vitória para a minha vida e para a sua vida nos dias de hoje. Nós devemos colocar a arca, a presença de Deus, na nossa frente, na frente de tudo que nós venhamos a fazer. Mas esse colocar a arca na frente de nós hoje é obedecer a lei, não murmurar e sermos dependentes dele. Amém. Você não tem que pegar uma caixa de madeira. Você não tem que pegar uma réplica da arca e colocar na sua frente ou ficar andando com o bichinho na mão o tempo todo. Não tem nada contra a arca. Eu tenho uma arca da aliança, no meu gabinete ali tem uma arcazinha, tem um símbolo. Eu gosto dos símbolos judaicos, eu sou apaixonado nisso. Mas não é essa coisinha ali que vai fazer a diferença na minha vida. O que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é obedecer, é não murmurar e ser dependente do Senhor. Aí eu posso dizer, eu caminho na presença de Deus. E isso são atributos do Espírito Santo presente em nós, né? Verdade. É isso aí. Vamos entrar na conclusão então, Alan? Vamos. Conclui pra gente aí uma parte aí. Então, só para a gente recapitular, né, o que a gente viu nessa aula? A gente viu, né, sobre a Arca da Aliança, que era o último elemento que faltava dentro do tabernáculo, né? Após o véu, a gente falou lá na aula passada sobre o véu, então agora entrando no véu, a gente discorreu sobre a Arca da Aliança, que era um grande símbolo da presença de Deus em meio ali ao seu povo. E a Arca da Aliança, né, para a gente concluir, ela aponta para a obra completa de Jesus em nossas vidas, né, para a vida da sua igreja. Nesses últimos dias, né, a Bíblia vai dizer que nos últimos dias o Senhor nos deixou quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Consolador, né? Então, como o Senhor falou, a gente não precisa mais carregar uma arca nos ombros para poder desfrutar ali, para poder gozar da presença de Deus, porque hoje em dia o próprio Espírito Santo habita em nós, né? Então a gente não precisa mais de algo físico. Com a morte e ressurreição, né, de Jesus, hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos mostra a sua vontade, né, pastor? A gente lê na Bíblia e ele nos revela aquilo que ele quer em cima daquilo que a gente busca, daquilo que a gente aprende, né? Então o Espírito Santo habita em nós, né? Então é viver, né? Isso que o Senhor falou, né? Viver de acordo com a vontade de Deus, não murmurar, porque quando a gente murmura, querendo ou não, a gente está Deixando de confiar. Deixando de confiar, dizendo para Deus, o Senhor perdeu o controle da minha vida, por acaso, né? Então, é uma afronta a Deus, né, quando a gente murmura. E para terminar também a questão de depender dele, né? Porque não adianta eu querer, né, juntar tudo para mim e colocar o Senhor de fora dessa equação, né? E saber que Deus ele está presente na minha vida para me suprir em todos os momentos, principalmente nos momentos de necessidade. Como o povo passava
da caminhada. Então, queridos, esse Espírito Santo que habita em nós não é para nos fazer mais santo ou menos santo. Esse Espírito Santo, se eu posso dizer dessa forma, ele habita em nós para eu estar cheio da presença de Deus. E o estar cheio da presença de Deus é estar cheio daqueles elementos que estão dentro da arca. Amém. É estar cheio da palavra de Deus. É estar cheio da confiança que Deus está no controle, que eu não preciso me preocupar, eu não tenho o direito de murmurar. E eu ter a completa segurança que em Deus todas as nossas necessidades são supridas em glória. Amém. Sermos dependentes dele. Amém? Amém? Espero, queridos, que vocês tenham aprendido sobre o tabernáculo, aprendido sobre a Arca da Aliança. É claro que ficou algumas coisas aí para trás, mas de uma maneira geral nós podemos falar bem sobre a Arca, falar bem sobre o tabernáculo. Qualquer dúvida, vocês escrevem aí que a gente pode estar respondendo para vocês aí, ok? Viva da presença de Deus. O que eu espero que você guarde no seu coração e na sua mente de todo esse estudo que nós fizemos sobre o tabernáculo seria que nós não precisamos mais sacrificar. Jesus já fez o sacrifício. Nós precisamos apenas aceitar o sacrifício vicário de Deus por mim e por você. Nós precisamos entender que a arca, sim, é o símbolo da presença, mas é quando nós caminhamos segundo a lei, quando nós confiamos, quando nós não murmuramos, quando nós somos dependentes dele. Guarde isso no seu coração, guarde isso na sua mente. E mais do que guardar, coloque isso em prática, não é isso, Arthur? É mais importante. Coloca isso em prática, porque quando você coloca isso em prática, a vitória de Deus vem sobre a sua vida. E eu quero profetizar na sua vida a presença de Deus abundante. Eu quero profetizar na sua vida que esses símbolos da arca estão presentes na sua vida, que você vive segundo os padrões dos céus, segundo os padrões de Deus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe a sua vida. Mais alguma coisa aí, Alan? Nada a acrescentar. Então vamos orar. Paizinho, nós louvamos, adoramos a Ti. Te agradecemos, Senhor, por esta aula, por esse tempo, Senhor, de aprendizado da Tua Palavra. Fica, Senhor, conosco, continue nos abençoando no decorrer desse dia, que venhamos, Senhor, à noite estar na Tua casa, na Tua presença, celebrando o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós louvamos e adoramos a Ti. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, o Pai, seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus sobre a terra, hoje e sempre. Amém e amém.